Cumprimento aos nobres desembargadores, componentes dessa egrégia Câmara, cumprimento representantes do Ministério Público, aos servidores dessa casa, os colegas advogados, estagiários também que aqui se fazem presente, colaboram com o trabalho. E como sou aquele que abre as falas, desejo a todos um bom dia, de um profícuo trabalho, em que possamos aí nos aproximar nas decisões aqui encontradas daquele ideal que é a justiça. No habeas corpus que nós vamos aqui hoje discutir, antes de entrar propriamente no mérito, eu gostaria de trazer aqui dois pontos de reflexão, pontos esses que nos levam a refletir sobre o mérito desse habeas corpus. O primeiro ponto de reflexão consta no livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci, aonde ele diz que o mais miserável dos homens não é o faminto, não é o enfermo, mas o encarcerado. E ele continua a sua reflexão dizendo que numa sexta-feira santa ele concluiu que o pior, a situação mais miserável, mais contrastante que existe da vida humana não é o encarcerado que está atrás de muralhas e de grades físicas, mas aquele encarcerado que por circunstâncias da vida ou da alma se torna um verdadeiro preso, mesmo que aos nossos olhos em liberdade. O segundo ponto que eu trago para reflexão, que está umbilicalmente ligado ao julgamento do mérito aqui desse habeas corpus, vem sobre a liturgia dos julgamentos. Sou um advogado que desde o início da minha advocacia, eu sempre fui um admirador da liturgia dos julgamentos dos tribunais, e aqui eu trago a figura que faz parte dessa liturgia, que hoje é muito bem marcada aqui nesse julgamento, que é a beca. A beca, quando eu visto essa beca, não importa se por baixo dela eu tenho um terno de alta alfaiataria, uma gravata de seda italiana, não importa o que aqui está, porque o que deve se destacar aqui é a voz que representa a defesa. Essa beca ela tem uma cor preta e que às vezes por muitos é esquecida, mas ela tem uma razão, que significa abnegação daquele defensor que aqui se apresenta, que não sou eu que falo de mim, mas empresto a minha voz para alguém que precisa se fazer representado aqui. No processo penal, nós sabemos que para o acusado se fazer representado, se fazer ouvido, ele precisa de uma defesa constituída, ou através do advogado ou através da defensoria. E o advogado, o defensor, a defensora, é quem é a voz desse acusado durante vários atos processuais. E aqui nós entramos no mérito desse habeas corpus, na discussão dele. Porque existe um momento no processo penal que nenhum defensor pode ser a voz do acusado, que é exatamente no momento de sua inquirição. Eu não tenho como substituí-lo, eu não tenho como falar por ele, eu não tenho como responder por ele. E isso a própria Constituição traz como uma garantia constitucional de quem é acusado, que é o direito que nós chamamos de autodefesa. É ali que o acusado, única vez do processo, ele vai poder falar por si a sua versão que o defensor vem apresentando. É ali o momento que eu, como advogado, vejo como sendo o coração do processo, que é o momento da instrução criminal. É o momento onde as provas são produzidas, as partes são ouvidas, inquiridas, e ali as versões são contrastadas para que o juiz, a juíza, possa encontrar nesse debate de teses uma decisão que se aproxima daquilo que entendemos como justiça. O habeas corpus aqui impetrado, nós não estamos pedindo a liberdade do paciente. Nós não estamos pedindo um salvo-conduto para o paciente. O paciente ele foi denunciado por participação, suposta participação no crime de organização criminosa, envolvendo ali a falsificação de sinais, sinais identificadores de veículos,
E nós não estamos discutindo o mandado de prisão existente contra ele, que não foi cumprido ainda. Afinal, ele não foi localizado. O que estamos discutindo aqui é que na audiência de instrução e julgamento que está designada para o próximo dia 8 de abril, na comarca de Magé, foi permitido que a defesa, as testemunhas, as partes do processo pudessem participar de forma virtual, através de videoconferência da audiência. E o que nós solicitamos e foi negado e que gerou a razão desse habeas corpus é que nós solicitamos que, assim como todas as partes vão participar por meio de videoconferência, que fosse também concedida a possibilidade do paciente participar por meio de videoconferência, onde ele prestaria ali o seu depoimento, onde ele poderia ser inquirido, onde ele poderia exercer a sua autodefesa. E isso foi negado. E aqui nós temos, para mim, um paradoxo. Porque a juíza nega e diz, olha, ele não pode, porque ele tem um mandado de prisão. Mas nós estamos falando não de uma garantia constitucional do Estado de ver cumprir uma decisão, mas uma garantia constitucional do cidadão de exercer a sua autodefesa no momento da instrução criminal, de ser inquirido. E não pode, sob o argumento de um mandado de prisão expedido e não cumprido, tolir esse direito constitucional que é garantido a todos. A nossa preocupação é que há precedentes já, STJ, STF, não ainda solidificado, pacificado, mas já há precedentes em que é concedida o direito, é concedida a ordem para que acusados com mandado de prisão em aberto participem da audiência por videoconferência. E a negativa de que o acusado participe pode gerar uma nulidade futura que ensejará a repetição de todos os atos. Novamente eu friso, nós não queremos um salvo-conduto, nós não estamos pedindo a liberdade, o que nós queremos é o exercício da garantia constitucional da autodefesa. Nós queremos que o acusado possa ser ouvido e que com isso contribua para um julgamento mais próximo do que é justo. E nós entendemos que se é facultado a todas as partes que participem do ato por videoconferência, por que não para o paciente? Concedendo a ordem nesse sentido, nós estaríamos garantindo que uma garantia constitucional estaria sendo atendida, garantindo que o exercício de autodefesa estaria sendo realizado, não estaríamos criando nenhum tipo de nulidade processual e não estaríamos usando do remédio como uma espécie, data vênia, com todo respeito, de veneno contra o acusado. Aquilo que era para ser um benefício se torna um malefício. Porque somente se ele se apresentar presencialmente, ele pode exercer autodefesa, porque assim vão ter a garantia do cumprimento de um mandado de prisão, que ainda tem a sua ordem discutida através dos meios próprios, dos recursos próprios, em vias próprias. Por fim, eu friso que não há na legislação pátria qualquer tipo de vedação de participação de um acusado em processo de uma audiência. Não tem uma condicionante de que, olha, se você tem um mandado de prisão preventiva contra você, você só pode participar de uma audiência virtual ou presencial se ele for cumprido. Não existe isso na legislação pátria. E uma decisão nesse sentido, ao nosso ver, além de contrariar alguns precedentes que nós já apontamos no corpo do AIT, e também vai contra as garantias constitucionais que nós entendemos que pode gerar uma nulidade. E assim que nós encerramos aqui a nossa sustentação, crendo que a concessão da ordem é o caminho mais justo. Pois não. Senadora Massa, você vai falar. Inicialmente, bom dia a todas as pessoas presentes aqui e cumprimento em especial ao advogado pela sua eloquência ao
defesa do seu constituinte.